Fala, queridos, graça e paz. A gente está começando agora um novo projeto, o podcast Unida da Graça. E hoje, dentro desse projeto, nós temos 4, e aí a surpresa para você lá no final, eu vou falar quais são os 4. Esse aqui é o Cara a Cara Podcast, que vai estar dentro do nosso podcast Unida da Graça. E para a gente desbravar aqui esse novo quadro, né? Para a gente poder falar do Evangelho, falar de coisas pertinentes à vida cristã, eu trouxe aqui o nosso vovô garoto, Eita. Pastor Edson. Como tá, pastor? Graça e paz, pastor Rafa. Não, vamos chegar chegando. Boa noite, galera. Vovô com muito orgulho. Aí. Aqui tá todo Tá bom, vapor. tá todo vapor, né? Pandemia rendeu, né? Como se tivesse 15, 16, 17 anos. Vai falar que nem Josué, né? Mesmo corpo... com 80, né? O corpo não concorda muito, mas a mente... Mesmo com 80, tá... tô me sentindo aqui com vintão, é isso mesmo? Então. Só os joelhos que dói, mano. De resto tá tudo estrala. certo. Tá certo. Tá tudo certo. Trouxe aqui também o nosso... O da batera, sabe? O vulgo Gabriel Paiva. Fala aí, Biel, como tá? E aí, mano, beleza? Graças a paz, boa noite, pessoal. E para começar, galera, vocês talvez não façam ideia, mas aqui na resenha antes a gente tava falando de uma história específica aqui do nosso Biel. E, cara, explica pra gente essa história de café com água. O pior é que é tão simples quanto parece que fica uma coisa... Nossa, como ele faz isso? E é tão simples, na real. Eu vou te interromper. Cara, é absurdo você chegar e ver alguém tomando um cafezinho na hora do café. E, cara, do nada, esse cara me chega com um copão d'água, mano. Tem nada a ver, você toma água, você toma café. Se você toma água com café, coloca aí no chat pra gente saber se sou eu que sou anormal, pastor Edson. Não, às vezes é a gente que é anormal. Se eu não me engano, tem gente no chat que vai confirmar a história. Eu só não vou lembrar quem era. Mas se eu não me engano, acho que o Lucas Paiva tinha comentado alguma coisa de que ele também tomava. Ou ele ou o Paulinho. Fala aí, coisa assim. Aí já tá a chamada, tá dedado aí, ô Lucas Paiva. Já, confere. Já eu confere, tenho quase já certeza. Se não for ele, é o Paulinho. Então já Mas não diz é só... aí, qual é a história? Mas não, é questão de coisa de vó, mano. Coisa de vó. Como eu era pequenininho, sempre queria tomar café, aí minha avó dava, só que ela dava com só um pouquinho do café e completava com água. Peraí, sua avó dava café pra você criança. Sim. Então já tem um link aqui com você que o pastor Edson aqui sempre vi falando. Não, dá café pro Thomas. O recado tá dado pra Mirella. Tá aí... dá café, entendeu? Misericórdia. Não, mas realmente, eu também, agora com o neném vindo, eu também não vou dar café, já, não. gente, não que isso. Não, porque aí cresce e fica aí tomando café com água, sendo zoado com as pessoas. Não pode. Então sua avó, pra poder te dar café... Foi, aí ela dava, um dedo de café e completava um pouquinho com água. Só pra passar dedo de café pra uma criança. Mas explica direito como que era o finalzinho da garrafa. Não da garrafa. Por exemplo, ela já tinha tomado o café dela e sobrava um pouquinho. Ela colocava um pouco e colocava a água e me dava. Entendi. Só que aí eu cresci tomando assim, eu não consigo... Agora você é adulto, não consigo. Caramba, cara. Se eu tomo sem água, parece que, sei lá. Tem outra história aqui também? Tem. Bate no microfone. Vamos começar já chegando. Por que você decidiu ir pra batera? Qual que foi bom, graças a Deus. Não. Peraí. A mas história... tem um porquê. Esse é o final da história. Então vamos lá, vai lá. Fala aí. Na verdade nem é. Só um meio, né? Só um parênteses. Pra quem não sabe, eu já fui cantor. Você tá brincando. Já vamos fazer o nosso primeiro corte, já marca aí o horário. Nosso primeiro corte do Biel podcast. Não era o Biel batera, o Biel já foi o Biel cantor. Já fui cantor, mas por que você não é mais cantor? Foi uma situação atípica, foi bem atípica. A gente tava se reunindo em família, fazendo um culto em família, e aí não tinha ninguém que cantasse. Tocar violão, fui lá, catei o violão e comecei a tocar. E aí nunca tinha ninguém pra cantar, e meu pai falou, pô... Vai cantar, mano. Beleza, vai cantar. Falei, beleza, vamos lá. Peguei aquelas músicas facinhas, né? Duas notas, né? Deus me ama. Obrigado pelo worship, né, Jesus? Deus me ama, seja exaltado, que é só... As músicas do Falei, Bispo. Tranquilo. Aqui, ó, dói ré, e cantava. Não, a música do Bispo é difícil. Baquinho Collections é pesado. Aí, como era só duas notinhas, eu falei, tá tranquilo, vamos lá.
Aí foi, culto 1, culto 2 e tal. Aí depois acabou os cultos e a gente parou. Parei de cantar, nunca mais cantei. Tá. Não, mas vamos lá. Você tá escondendo aí a história. Não, Por então, que parou os cultos? Então, os cultos parou porque a gente tava fazendo uns cultos com propósito, porque o meu primo tava internado. E aí meu primo morreu, velho. Entendi. Meu primo morreu, aí eu parei de cantar. Mas eu queria saber se o culto... que a pergunta que não queria calar era isso. O culto parou porque seu primo acabou... Nosso primo acabou de falecer. Então, na e real... Aí ficou meio sem graça ou acabou o culto porque você cantava? Já pensou se... tá aí uma pergunta que a gente precisa fazer pra família. Mas, mano, eu acredito que tenha sido porque ele tenha morrido mesmo. Tomara, né? Porque falar que foi eu aí vai ficar chato, né, velho? Vai ficar Entendi. chato. Mas por fim serviu de lição aí eu só na bateria mesmo. Show, Deus show. confirmou. Isso, confirmou. Não, o melhor. mistério. Bom, é isso, galera. Esse é o nosso cara a cara. E hoje a gente vai falar de mente aberta, igreja aberta. Né? A gente vai discutir um pouco sobre isso. E eu sei que vai ter a ver aí com o seu dia a dia com Cristo. Então, roda a vinheta e bora falar desse assunto. Já deu 6, mano, pelo amor de Deus. E entre os cafés do pastor Edson, que não caiu, né? Logo após a vinheta. Briga Vamos aqui. chegar ao café. Sem café, pastor Edson Sem falou café que e sem água ainda. não tem podcast. Sem café e sem água, por favor. Vamos lá. Bom, gente, o conceito aqui que eu queria trazer para vocês, até para a gente falar, é sobre aquele pessoal que está voltando para a igreja, né? Poxa, tanta gente, nesse meio tempo, a gente está falando de desigrejados e tudo mais. E, poxa, a galera, às vezes, na hora de voltar, sente uma resistência, né? Sempre tem aquela piadinha, sempre tem algum desconforto que gera, principalmente quando a pessoa tenta voltar para a mesma casa, sabe? Então, eu queria discutir isso daqui com vocês, porque se a gente não tiver a mente aberta de fato para receber as pessoas, não importa como elas estejam, a igreja de fato vai estar fechada. Se a minha mente estiver fechada para recebê-los e eu ficar julgando, pensando em tudo, a igreja vai estar fechada, né? E você concorda com isso, pastor Edson? O que você acha disso aí? Eu acredito que o nosso comportamento ele conta muito. Por que Jesus atraía, né, uma grande multidão de pecadores, de pessoas? Porque o amor ele quebra todo o jugo, o amor ele faz toda a diferença, né? Se a gente não entender que igreja é para isso, né, complica, né? Eu queria começar em cima disso, né? Eu trouxe o Biel aqui porque tem uma história em cima disso. E o Biel já teve a fase dele, né, de acabar saindo. Eu acredito que todo mundo que desvia, né, usando esse termo, né, todo mundo que desvia, sai da igreja e não vai para mais nenhuma, ele tem o seu nível ainda de relacionamento, né, com Jesus, porque ele conhece. Só que se perdem, os princípios começam a ficar cada vez mais frouxos. Essas coisas vão acontecendo até que a pessoa perde total característica de filho. E isso acaba se tornando um caminho totalmente desviado mesmo. Mas eu não acredito que seja de uma hora para outra, né? Ele ainda tem aquilo nele. Só que tem a galera que volta, né? Então o Biel foi esse cara que voltou, né? E o que você pode falar um pouquinho de história pra gente sobre essa volta aí? Assim, para começar falando da saída mesmo, né? Eu participava, já cresci na igreja, tal, desde pequeno, já fazia parte do louvor desde muito cedo. E conhecendo as coisas e tal, eu comecei a ver algumas coisas que eu não achava certo, que eu não concordava e que eu pensava que se eu com a idade que eu tinha, né, pagava o preço, né, fazia as coisas, eu achava que o pessoal também tinha que fazer. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, falei, mano, se o pessoal não leva, se o pessoal que é mais velho não leva a sério, por que eu tenho que levar? E aí eu acabei saindo. E, cara, você é louco. Várias histórias. Nossa, você é louco. Vai jogar na mesa aqui já? Não, cara, é uma coisa que a gente canta, que a gente costuma cantar na igreja, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não
não sabe viver, que a gente fica estragado pro mundo e é real. Então, cara, eu passei, de 5 a 7 anos longe e, cara, foi tenso. Tanto que quando eu voltava, eu conversava bastante com o Rafa, falava, pô, Rafa, eu queria voltar e tal, mas meu trampo, na época, meu trabalho atrapalhava. E aí o Rafa, não, pô, vamos ver, pô, conversa com Deus, pá, vê com seu pai, conversa com Deus e tal. Eu falei, mano, já tentei de tudo, mano. Até que deu certo. E, cara, você é louco. Sempre, sei lá, cara, é difícil dizer, mas eu sempre queria estar aqui. Eu sempre queria estar aqui. E eu só comecei a dar valor no tempo que eu tava aqui e quando eu tava fora. Então, tipo, cara, muito ruim. Cresceu, né? Isso, e outra, querendo ou não, além de criar o costume e tal, você, mano, vira meio que ciclo da sua vida. Cara, foi muito ruim o tempo de que eu tava fora, mas deu pra entender de que eu não podia estar fora da presença de Deus. Mas e na volta? Na hora que você chegava, pô, vou voltar a pisar na igreja de novo. O que você sentiu nessa aqui, ó, cheguei. Porque é isso mesmo, a gente ouve muitas histórias assim, né? Pô, aconteceu alguma coisa na igreja, principalmente quando acontece na igreja, ou aconteceu alguma coisa interna, né? Sim. E aí a pessoa saiu. Tem um motivo dela dentro do que aconteceu. Quando ela volta... E sem contar, pastor, porque geralmente, acreditei que 80%, 90% desses casos são provocados por pessoas. Sim. Quase sempre. E quando você volta, você vai lidar com essas mesmas pessoas. É bem colocado, incrível. É bem isso mesmo. Exato. Porque a igreja é composta por pessoas, né? Que é bem o que eu tinha separado aqui como ponto 1. A igreja é formada por pessoas. Até tinha separado um textinho de leves aqui para falar, até para você poder concluir. A igreja é formada por pessoas arrependidas e remidas com o objetivo de cumprir a missão de alcançar o mundo através do amor ensinado por Jesus. Certo. Então, pô, isso é uma definição de igreja. Aí, se a gente ficar indo para estudos e tudo mais, a palavra igreja, traduzida do latim, é eclésia. Todo mundo sabe o que é isso. Que ela tem como tradução chamados para fora, né? Chamados para olhar para fora. Né? Então, poxa, se você parar para pensar, a igreja ela tem que ter o feeling de receber quem vem de fora, de estar a par, de conseguir ter comunhão com essa galera, né? Então, por isso é a minha pergunta. Beleza, saiu, aconteceu, realmente igreja feita por pessoas que nem sempre estão na fase de remidas, arrependidas, né? Todo mundo está vivendo um processo e aí acabam havendo os conflitos. Saiu, agora eu vou voltar. E é aqui que eu quero pegar, né? A igreja, a gente tem que ter a mente aberta para esse cara. Como foi sua volta? Foi bem gradativa. Primeiro porque eu, filho de pastor, saiu da igreja, tá voltando, pressão, já né? A pressão. Cara, você é louco. O pai com expectativa no talo, sim. Né? E outra, pra mim, pessoalmente, eu queria muito já tá tocando. Então eu já queria voltar e já queria tá tocando. Então tinha culto que eu vinha, a bateria tava vazia, cara. E a minha vontade já era sair correndo e queimando. Sair correndo e querer tocar. E ainda assim eu ficava, sei lá, mano, não sei se tá certo e tal. Aí vinha um ou outro, e aí, Biel, e agora? Vai, tal, não sei o quê, e aí? E agora vai? E isso pesava, né? Cara, pesa. Porque querendo ou não, hoje já, né, já voltei bastante tempo já, né, acho que já faz uns 5 anos que eu já voltei, então tá tranquilo. Então se isso acontecesse hoje, às vezes, a gente tem até um amigo em comum que tá voltando, a gente tem a mesma, até essa mesma coisa de tipo, e aí, agora vai? Tipo, parece que já é inconsciente, você mesmo já, sei lá, porque você já é próximo da pessoa, você mesmo acaba já puxando, e aí, agora vai? E aí? Já virou crente? Que não deixa de ser uma pressão, né? E a parte pesada é isso. Bom, a ideia era justamente a gente conseguir abrir o jogo nessa daqui. Porque o que eu vejo, por exemplo, quando a gente está na igreja há um tempo, né, a gente começa a falar crentez, evangeliquez, gospelês, tem várias línguas que a gente fala. Tem gente que confunde com língua estranha, né? Mas realmente é um linguajar dentro de um universo chamado igreja. Não necessariamente da nossa, né? Mas no geral.
E, cara, eu vejo muita gente falando isso, da dificuldade, que passou um tempo, Deus estava me incomodando, que havia algumas pessoas pra gente ir atrás, só que havia o bloqueio, né? Porque normalmente as pessoas que se desviaram ou que saíram da igreja e não estão mais em nenhuma, normalmente são pessoas que acabaram vivendo alguma coisa que gerou um choque, ou normalmente ele já é taxado como uma pessoa difícil, deixa pra lá, ou é problemático, né? E a gente se lembra disso, só disso. E aí quando a gente fala de resgatar essas pessoas, ou de abrir a mente para receber essas pessoas, sempre vem pro evangeliquez, pro gospelês, pro crentez, o ruim, né? O julgamento, logo de cara. Pô, mas esse cara já não deu certo 1, 2, 3 vezes. Por que agora eu devo confiar, né? Como assim? Será que vai dar certo, né? Então, é bem nesse nível que eu paro para pensar o quanto a igreja brasileira precisa evoluir para a gente conseguir ter o coração do pai e do filho pródigo. Eu lembro de um assunto, pastor, que a gente estava num culto e estava numa igreja e de repente veio um jovem, né? Aceitou Jesus, foi lá. E eu vi que ninguém deu bola, cara. Aí depois eu fui procurar, mas o que aconteceu? Eu falei, isso daí não tem jeito, todo culto ele vem. Todo culto ele vem assim, então eu falei, glória a Deus, se todo culto ele tá se arrependendo, ele quer voltar, cara, é só abraçar, é só mostrar. E o gospelês começa a fazer graça, né? Esse cara não tem jeito, ele virou piada, virou... Vira brincadeira, né? Olha, bati no microfone de novo, gente. A gente tá aprendendo isso aqui. Mas a gente precisa ter esse feeling, né, cara? Como igreja, a gente precisa sentir, como eu tava falando, o pai do filho pródigo. Todo mundo se coloca no lugar do filho pródigo, todo mundo se coloca no lugar do irmão. Toda palavra a gente vê isso, né? Ou a posição do filho pródigo, que foi, agora quer voltar, arrependido, ou então o irmão, que tem que tomar uma postura diferente quando recebe o irmão que foi e agora volta. Mas eu fiquei pensando sobre o coração do pai. E o bispo pregou no domingo agora e eu achei espetacular, porque se você pegar o texto, né, você vai ver que o pai recebe ele com um beijo e abraço, ele recebe com grande expectativa. Inclusive, quando o filho está longe ainda, no texto fala que o filho longe, o pai ele vai em encontro. Isso mostra para mim que a nossa postura como igreja precisa realmente ser de eu ir em encontro. Como o bispo falou aqui na mensagem, muito bem falada, já fica aqui a dica, se você quiser assistir essa mensagem, é só ir lá no nosso aplicativo ou aqui no canal do YouTube, e vai lá, acha a mensagem, a primeira mensagem da série Como Se Levantar. E ele fala ali no final, o bispo falando ali, isso mexeu muito comigo, me levou a pensar nisso, sobre esse tema, justamente por causa disso, porque, cara, como a gente tem entendido essa volta? Parece que a pessoa deve pra gente. E se a gente for parar para pensar, o filho devia pro pai, porque ele pegou a herança antes da hora, foi embora, gastou tudo com Deus sabe o quê, volta todo arrebentado, o cara tava mendigando praticamente, comendo comida de porco. Aí quando ele volta, o pai recebe ele bem, o pai faz uma festa, o pai não dá sermão, né? E aí a gente vem honra, nessa. Né? Dá o anel. Exato, faz uma festa, dá um anel, põe a capa, põe a sandália. Restitui ele, faz ele se tornar alguém de novo. Ele mesmo não acreditava mais nele. Mas o pai fala, não, você é meu filho. E aí às vezes a gente, como igreja, né? E aí eu colocando a igreja toda, que recebe esse desviado, por assim dizer. Vou usar esse termo aqui, gente, mas não se sinta ofendido se for você, não. Esse afastado, que saiu da igreja, né? Esse afastado, esse desigrejado. Quando ele está voltando, a gente recebe ele fechado, né? E aí, vai ou não vai? Imagina se o pai chegasse falando pro filho, e aí? Vai virar filho mesmo? Então, é capaz do filho olhar pro pai e falar, é por isso que eu fui embora. Pode crer. Entendeu? Eu fico pensando nisso. Mas é tão contraditório, porque... Se Jesus fala, olha, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Se há perdão imediato, se ele consegue olhar para nós não por quem a gente era, mas por quem a gente será, por que então essa dificuldade da gente conseguir olhar pelos olhos de Jesus, conseguir olhar para a pessoa transformada? Eu acho que tem mais a ver com os processos de todo mundo, né?
é importante também levar em consideração que está todo mundo num processo. Sim. E às vezes você vai encontrar pessoas maduras realmente, que já foram transformadas, tiveram experiências com Jesus, que já quebraram aquele ego, né? Que sabem o que é a igreja de verdade, qual era o propósito de Cristo quando pensa nesse plano. Mas a maioria das pessoas ainda está aprendendo. E, na verdade, tem muita gente que não faz nem questão de aprender, né? Então, aí acaba que realmente se confundem. Eu vi um texto hoje de um pastor aqui do ABC, ele falando sobre isso, que a maior inimiga da igreja atual é a própria igreja. Porque tem igreja perseguida, né? Se você pegar lá no Portas Abertas, você vai ver, cara, que tem no mundo inteiro igreja perseguida, realmente. O povo está lá adorando a Deus e o governo está indo contra, ou então tem uma facção específica que vai contra as igrejas e não pode, ou é o governo através de leis e tal, polícias, ou até grupos específicos, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que aqui no Brasil a gente até tem uma leve perseguição, mas é muito sorrateira, é muito ainda pormenores, né? Sim. Mas a principal coisa que faz a igreja parar é a própria igreja. Porque a gente se boicota. Primeiro que muita gente não busca entender o plano igreja, o coração de Jesus para esse plano, né? E aí acaba não se transformando, não acaba se equipando nesse sentido. E também pelo fato do cara, sei lá, ele chega aqui, ele acha que aqui é o lugar só da gratidão do fim de semana e beleza. E aí quando vem alguém que ele considera menor que ele faz que nem o fariseu. Ele fala, não, isso aqui não tem nada a ver, esse cara aqui. Ele julga automaticamente, né? Ou quando o cara está aqui há muito tempo também, né? Chegou agora, já está querendo falar alguma coisa. Né? Quando na verdade nós somos chamados de irmãos. Né? Eu sei que entre os irmãos, eu estou falando pra caramba, hein, gente? Eu falo, hein? Eu sei que entre irmãos, que nem o Edson, nós não somos de família tão grande, né? Mas o Edson é de família quantos irmãos? 6 irmãos. Rapaz, é irmão. 6 irmãos, 12 tios do lado do meu pai, 6 tios do lado da minha Seu mãe. pai tem... São 13? São 12 irmãos e mais com ele, 12 irmãos. 12 com ele. Qualquer aniversário é aglomeração, velho. Mano, São mais de 78 netos. Mano, doido. sua avó Tá teve doido. a moral de fazer os discípulos de Jesus. Não, e teve 2 que morreram. Era pra ser 14. Meu Ô, pai, louco. Família Meu grande. Jesus, coragem, né? Mas assim, dentre uma família grande assim, eu sei que o mais velho sempre é aquele cara que dá uma mandada Sim, mais. sim. Por quê? Porque ele tem mais experiência de vida, né? E a gente traz isso para a igreja também. O cara que tem mais tempo de casa, ele acaba se envolvendo mais, ele acaba tendo mais experiência com as coisas. Isso é um fato. Mas o problema é querer se crescer em cima das pessoas, né? sim. Chegou lá o irmãozinho que acabou de nascer em Cristo, ele põe a banca em cima dele. Não, você não fala nada, você não é ninguém. Entre os Chega irmãos, a gente agora. faz isso em casa, né? Em casa, não... Fica quieto. O irmão mais novo não pita nada, não. Ele, para conseguir alguma coisa, tem que falar com a mãe, né? Que é o caçula, sempre dá um jeito, né? Mas a gente não pode fazer isso na igreja, né, cara? Não tem condição. Que me leva a lembrar que quando a pessoa, quando afastado, quando desigrejado volta para a igreja, normalmente ele se sente constrangido ou abraçado? Essa é uma boa pergunta. O que você acha, pastor? Pastor Edson, para quem não sabe, pastor, eu vou contar suas histórias, você não fala aí, tá Pode calado. contar, não, tô. Tá calado. O pastor Edson, ele foi um período da nossa igreja, foi ordenado aqui, Deus levou ele para um novo caminho, para novas experiências, e Deus trouxe ele de volta. Mas no físico, no cru, saiu e voltou. Sim. Não saiu, não desigrejou, né? Continuou como pastor em outro ministério, mas também teve essa experiência de voltar. Sim. E apesar de a igreja já te conhecer, você tem esse negócio, né, de voltar para a mesma casa. Eu acho que toda volta, ela precisa ser trabalhada internamente, porque tem aquela coisa do orgulho, cara, como que vai ser? Será que vão me receber bem? Expectativa, né? Gera uma expectativa tanto pessoal quanto da igreja. Pô, mas e aí, voltou, qual que é? Sim. Sempre Voltou vai ter por aquela quê? desconfiança, né? Então há um questionamento, mas eu penso que falando no meu caso, né, quando há um propósito, quando há um direcionamento de Deus, então a gente fica tranquilo porque a gente sabe que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, ele vai conduzir da melhor forma possível. Mas esse processo é difícil. Eu sempre fui muito envolvido com
com as coisas de Deus, mas assim, eu faço parte de uma família que é quase toda não é evangélica, então sempre tentaram me levar, né? E às vezes eu ia, né? Pô, vamos pra balada, vamos. E às vezes eu ia, tava ali meio desanimado e só que, cara, não conseguia dentro de mim. Sabe, quando você não presta mais pra uma. Eu chegava lá e o Espírito Santo, aqui não é seu lugar, cara, você precisa. Mas quando eu voltava, e eu voltava da minha avó e vinha pra minha casa, ia pra igreja, então aquela consciência já. Parecia que todo mundo sabia que eu tinha ido pra balada, aquele próprio julgamento pessoal já me condenava. Então o pastor Edson foi baladeiro. Não foi baladeiro não, foi Se defenda, algumas vezes. Mas foi, lá há muito tempo. Eu sou novinho, né, mas foi há muito tempo. Não, mas tem gente que tá indo agora e tá tentando voltar pra igreja, não tem problema. Mas você se sentiu abraçado pela igreja? Ou você se sentiu constrangido? Senti constrangido. Ainda mais que a minha época era uma época muito mais religiosa, muito mais... Hoje ainda a gente tem uma certa flexibilidade, hoje a gente tem muitos cristãos que são maduros de fato, né? Tem um entendimento, pensam como Cristo, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em minhas atitudes, são de Cristo. Mas a grande maioria... Ainda mais se ela vê alguma coisa na rede social, ela postou com copinho, com... na época não tinha, né? Não tinha, então era mais suave, né? Tava livre nessa. Mas tinha aqueles irmãos que olhavam pra você, via você meio desconfiado. Tá em pecado. Se arrepende, pecador miserável. Vestiu uma roupa diferente, rapaz. Esse aí veio com o joelho rasgado. Esse aí... Calça rasgada. Calça rasgada. Eu lembro quando eu passei foi até o tempo que eu vim pra cá, eu passei uma dificuldade muito grande, um processo... bem difícil e eu encontrei um pastor para me aconselhar, poxa, eu tô passando por isso e, cara, a minha vida tá essa bagunça e tal. Ele olhou para mim e falou, seu miserável, você tá em pecado, você tem que se arrepender. E, cara, aquilo, sabe, eu não desviei naquela época porque pai e mãe ia dar uma chicotada. Porque pai e mãe, né, meu pai pastor, minha mãe mulher de Deus, e aí a gente foi orar e Deus falou, não, filho, calma, que é só um processo. E aí o bispão veio, não, senta aqui comigo, vamos andar junto e... Tá vendo aí, ó, se você ouvir de alguém aí, eu sou miserável, você tá em pecado, não é que a pessoa tá xingando, ela tá chamando a atenção. Constrange um pouco, mas não é fácil não. Mas Deus tá te falando aqui, através da vida do pastor Edson, calma, é só um processo na tua vida. E você, Bia, você sentiu assim, no seu retorno? Quando a gente fala de retorno, é o envolvimento, né? Tem muita gente que tá começando, aquele primeiro passo, tá chegando... E é o primeiro culto, né? Até conversando aqui antes, a gente falava, né? Tem gente que tá vindo pra igreja, tava no mundo. Então ali, pô, o cara vai pra balada, o cara vai pro churrasco com bebida, naturalmente, né? E aqui eu não tô falando de família, né? Tô falando de sair com os amigos e tudo mais. Quando ele volta pra igreja, ele vai iniciar uma nova cultura, né? Porque ele tem que dizer não pro mundo. Só que não é de uma hora para outra. Sim. Então, a gente conhece as pessoas que estão indo lá, aí ele começa a vir pra igreja. Então, ele vai na balada, ou né, fazia as doideiras que ele fazia, e também vem pra igreja. Né? Então, é que nem o pastor Edson. Eu fui na balada no fim de semana, aí eu fui na igreja. Sábado na balada e domingo no culto. Vou pedir perdão, né? E esse é o início da caminhada de quem, tanto de quem vai aceitar Jesus, vai ter um primeiro contato com ele, quanto quem vai voltar também, né? Então ele tá indo na balada, que é a cultura da vida dele, que é super normal. Mano, dentro do Gospel Lays, ir pra balada, eu sei porque eu cresci na igreja, né? Fulano foi pra balada. Todo mundo... Oh, meu Deus! Oh, Jesus Christ! Foi pro inferno, já era, não tem o que redimir, né? E, cara, bebeu, então se saiu o negócio não, bebeu. Isso é louco. Então, assim, é uma coisa, assim, inimaginável para quem cresceu no evangelho e era adolescente, assim, jovem. Mas a verdade é que para quem tá no secular, para quem tá no mundo, quem cresceu com a cultura de quem tá no mundo, cara, isso é super normal, sim, cara. Sabe? Eu lembro que, ver alguém que eu conhecia fumando era um negócio assim, nossa, mano, que pecadão. Só que para quem não é não tem essa cultura de... Não cresceu na igreja, né? Não tem isso desde novo. Cara, isso é normal, cara. No mundo se faz assim.
né? Então, eu vejo muito isso. Então o cara começa, né? Ele vem para a igreja, e aí ele tá indo para a balada, ele vem para a igreja. Aí ele ainda vai mais para a balada que para a igreja. Chega uma hora que ele equilibra. Chega uma hora que fica os dois, né? E chega uma hora que o cara tá vindo mais na igreja que na balada, mas ele ainda tá indo. Mas ainda tá na balada. Porque ele tá tentando, só que assim, ele tem mais amigos às vezes na balada. E a real, né? Quando você vai pro churrasco, quando você vai ser com os amigos do circular, ninguém tem julgamento, né? Não. E parece que você chega na igreja, começa o julgamento, né? Todo mundo é juiz. Olha só. Por mais que não seja explícito, só uma olhadinha assim, mas, né? De canto do... Olhadinha de canto de olho, assim, você já fica meio... O cara não te cumprimenta, né? Não, o que é pior. Ou antes de te cumprimentar, dá aquela sapiada, assim. Ele só te cumprimenta se você viu que ele viu, né? Isso. E lembrando que eu vejo dois tipos de pessoas que voltam, né? Eu tenho amigos que voltaram e, cara, Deus ele transformou na hora. Foi aquela libertação. E aí eu vejo pessoas, tenho amigos também que voltaram e foi processual, foi difícil, cara, porque a luta ela é constante. Então, às vezes fica aquela para quem voltou e, cara, mudou de vida na hora, aquele julgamento. Poxa, mas se eu fui transformado na hora, eu não acredito que... Então, são casos e casos, são processos que a gente precisa entender como igreja. De fato, né? Assim como os milagres, a transformação de uma vida, Deus vai operar do jeito dele. Tem milagre que você vai pegar Jesus. O próprio Jesus fazendo em etapas. Teve cego que Jesus curou e foi na hora. Né? Eu até preguei a última vez aqui, o cego de Betsaida foi em partes. Jesus tirou ele de onde ele estava, colocou a mão, cuspiu nos olhos dele, aí perguntou se ele estava vendo. Ele estava vendo mais ou menos, aí ele foi lá e pôs a mão de novo, e aí ele passou a ver. Então, assim, da mesma maneira, todo o processo, né, que todo mundo passa de transformação, tem uns que, cara, é na hora. Jesus tocou e eu conheci gente, assim. Eu conheci cara o cara era doidão do mundo, gente de torcida, Pode manja. crer. De torcida, o cara era louco, ir pra briga, retardado, o cara, né, pirado mesmo. E quando o cara se converteu, se você tentasse achar alguma coisa pra falar do cara, você não achava. Não achava. Porque o cara realmente mudou a postura dele assim, ó. Então você fala, mano, como assim, mano? Como assim? Mas Jesus entrou na vida mesmo, né? E não é porque Jesus entrou na vida dele e fez isso que para quem está com dificuldade, para quem está num processo de mudança e transformação, que Jesus também não está lá. Só que assim, é diferente. Sim. O mais incrível, acho que, do tratar de Deus é isso, que ele trata diferente com todo mundo. O problema é que a igreja, e aí entra a nossa parada, né? A mente tem que estar aberta, a gente tem que entender que Deus trabalha do jeito dele e Ele faz a obra. A nossa função é estar aqui e abraçar. A nossa função é ser sal, é ser luz. A gente tem que estar lá para dar gosto, para fazer diferença na vida das pessoas, não para julgar. Eu lembro de um amigo e ele voltou. Na realidade, ele não voltou, né? Ele veio para Jesus, né? Primeira vez só que assim ele veio com muitos vícios. E chegou ao ponto assim dele ser batizado e tal, só que ainda fumava, ainda bebia. E aí um dos irmãos encontrou ele, né? E, cara, você não tem vergonha na sua cara, você tomou ceia domingo e tá... E aí ele chegou chorando, conversando comigo, cara, o que eu faço, né? Eu não sou digno. Eu falei, não, cara, fique em paz. Eu também não sou digno, né? Fique em paz, é pela graça. Cara, quem vai transformar não é o irmão que falou de você, quem vai transformar é Jesus. Vai para a igreja, entendeu? O grande problema que eu vejo são as pessoas querer lutar contra o pecado. Você não luta contra o pecado. A Bíblia fala que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, na medida que eu vou resistindo, na medida que eu começo a ter uma postura diferente, então eu começo a me libertar. Mas você querer lutar, cara, você vai perder. É uma batalha perdida. Aqui o Elson está falando aqui no chat. Quando estamos no momento de voltar, temos um bloqueio enorme. Sentimos sentimento de culpa, mágoas e etc. E às vezes o pensamento de como vamos ser tratados. De fato,
pessoa que tá voltando tá chegando com um turbilhão de coisas, né? Sim, Ela tem uma bagagem, né? Pessoal e a luta contra as pessoas que estão em volta, né? Bom, mas eu lembro que eu cortei o Biel, mas e aí, Biel, como foi? É. O que você sente, assim, dessa volta? Como foi pra você? Porque eu falei dessa, né? Você é um mano. processo, né? Vai chegando. Eu acho que pra mim, o que mais dificultou foi... Vai chegando, que eu arrumo. O que mais dificultou pra mim foi que, cara, eu queria já antecipar todos os processos. Eu já queria pular a etapa. Sim. Eu já queria já ter voltado e já, voltei na terça, no domingo eu já queria tocar. É o que... Cara, isso é Principalmente muito... quem é do altar, né? Isso, e aí, por exemplo, como eu ainda peguei uma troca de liderança do louvor, cara, o líder atual não me conhecia, então eu tinha que conquistar tudo de novo, tinha que passar tudo de novo. Tem que fazer, Biel, tem que fazer isso, isso e isso. Então tem que fazer isso, isso e isso. Mas olha... Tem que entender os processos, eles precisam ser seguidos. Cara, é a pior coisa que Não dá tem pra pular a etapa. é pular E assim, hoje eu vejo, cara, dou maior valor pro que eu faço. Tanto no louvor quanto no multimídia, cara, não é só vir cumprir escala, cara. Você tem que entender o que é. E eu acredito que se eu não tivesse... Claro, Deus teria trabalhado de outra forma, mas essa saída fez com que eu entendesse de que, cara, os processos precisam ser seguidos e você precisa dar valor no que você faz. Se ele me levantou pra fazer isso, cara, você precisa dar valor nisso. Essa é uma outra visão, né? A visão já, o testemunho, né? Já de quem veio, insistiu e passou. Né? Talvez você tá assistindo aí e é real, né? Às vezes você tá chegando, tem realmente toda essa bagagem, mas tem que levar em consideração que a igreja ela é organizada para conseguir lidar com uma série de pessoas e vai determinar alguns caminhos, né? Justamente para que quem está chegando consiga entender como a igreja funciona, como a igreja é, porque não basta vir para um culto, tem que se integrar ao corpo. Sim. Né? E para se integrar ao corpo exige um compromisso da pessoa, né? Porque o que muita gente não consegue entender é que fazer parte de um corpo não é só chegar na igreja. Porque a verdade é que eu conheço muita gente que vai, por exemplo, no Bola, e o cara vai e ele se denomina membro, mas ele não ele só vai. Entendeu? O pastor não sabe o nome dele. É um cliente, né? Ele é um cliente. Ele vai, ele consome, ele agradece a Deus do jeito dele e fechou. Mas a verdade, cara, é que é mais que isso. Fazer parte do corpo é realmente integrar a coisa, né? É você fazer parte de alguma forma, seja uma célula, um grupo pequeno, seja um ministério, alguma coisa. Você tem que fazer algo. Igreja é isso, é todo mundo funcionando. Se o nosso corpo, algum dos órgãos decidir, não, eu só vou consumir, cara, vai dar ruim. A não ser que a função desse órgão seja consumir, né? Por exemplo, a boca consome, mas ela não só consome, ela também fala, né? Ela também entrega alguma coisa. Então, assim, se a gente começar a pensar que ir para a igreja é só ir para consumir, a gente nunca vai se sentir parte daquilo. Né? Então, para quem está tentando voltar, lógico que ele vai começar consumindo, ele precisa consumir. Sim. Né? Ele precisa realmente da mensagem, da palavra, de fazer parte. Mas, cara, tem essa organização também para entender como a igreja é, o que a igreja pensa, como que a gente fala, porque tem um geralzão aí ditando como deve ser para você conseguir entrar no eixo ali, junto, né? Não é você vai entrar no eixo sozinho. Né? Você vai entrar junto. É você, o Espírito Santo trabalhando em você, e você tem líderes, pastores, é isso tudo que vai ajudar a pessoa a focar. Eu já conversei com muita gente que falava assim, a única coisa que me prende aqui é alguns amigos. Não. Sinto muito. Não, então aí você está errado, o caminho não é por aí. Você não vai para a igreja por causa dos amigos, não é clube. Sim. Não é clube. Apesar de que aqui é importante vir também por causa dos irmãos, não é só por isso. O que te prende aqui? Primeiro, você aceitou Jesus, você come, você é alimentado aqui, você se integrou à família, você serve esse povo e é servido por ele. Não tem a ver só com eu conheço algumas pessoas e eu gosto de ficar lá por causa disso. Vai muito além, é de ser parte de alguma coisa.
Né? Se a gente começar a pensar que eu vou ali porque tenho alguns amigos, então tá certo que esse é um bom princípio, né? Pô, eu vou naquela igreja porque eu tenho alguns amigos. Então eu chego lá, Você já começa com vantagem. É legal. Você já começa com vantagem. Né? Tem muita gente que não é assim. Inclusive tem muita gente que muita gente que tá ou desviado, ou desigrejado e quer voltar e fala, não vou voltar para a mesma igreja. Pra antiga. Né? Principalmente por causa disso, né? Por causa do choque, né? Chega esse choque que, não, eu não vou voltar para lá porque lá os caras vão me julgar, lá vai rolar todo esse estresse, então eu vou evitar de ir para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou para outra igreja. Então ele começa do zero, né? Ele não conhece ninguém e vai tentar resetar tudo, né? Só que assim, às vezes o que Deus tem para trabalhar com a pessoa é ali. É perigoso, porque ele não consegue... tem um ditado que é pesado, mas eu gosto, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, eu acho que né, a gente começou falando do filho pródigo, né? Ele precisou reconhecer. Na hora que ele reconheceu a situação dele, aí ele lembrou do pai. Quando a gente reconhece a nossa condição fora da igreja, aí a gente lembra do que tinha quando estava na igreja, cara, o arrependimento chegou. O Elcio tá participando aqui. Devia ter chamado, né? Devia ter chamado. Sobrou uma cadeira, você podia ter vindo, cara. Não, o Elcio falou, mas é interessante. Aí ele falou assim, ó, falou tudo agora, né? Não vou voltar para a mesma igreja. Aí roda 300 e volta. Né? Aí ele falando, eu pelo menos passei por isso. Conheço uns 10 que falam que amam a iBug, né? E tem saudade. Porque a casa que ensinou... E ainda jogou na mesa, né? Eu conheço uns 10 aqui, ó. Conheço uns 10. 10, esses 10, queremos vocês aqui, hein? Mas é bem isso, né? O que o pastor Edson estava falando. Tem que ter essa noção, cara. Tem uma história preparada, escrita por Deus ali. E não adianta você ficar fugindo. Porque se você saiu por causa de um problema, quando você voltar, o problema tá lá. Vai estar lá. Você precisa enfrentar. E se você foge para um outro lugar, você vai passar pelo mesmo problema e não tirou lição nenhuma, Exato. só perdeu tempo. Exato. E aí de que valeu? Você tem que aprender. Dizem aí, né, que eu sou o filho pródigo e tal. Eu já ouvi. Isso é uma sacanagem. Eu já ouvi. Porque eu saí e tal, mas aprendi bastante Ó, o Bispão coisa. tá chateado aqui. Chegou com bagagem. Cheguei com um pouquinho de bagagem. Eu já tal, ouvi isso né? aí Então, não, gente, não sou o filho pródigo, tá? Se defenda, meu pastor. Me defendendo. Aproveita. Eu só fui fazer uma obra missionária ali e tal, e estamos de volta aí. O afastado plantou o possível constrangimento, dizem alguns, né? Aí a galera se prende a isso. Então, se ele saiu, na volta ele já está fadado ao constrangimento. Ele né? vai colher o que ele plantou. Né? Afinal, nós somos família, né? Família serve para isso, para constranger. Quebra o pau e tá tudo certo. Mas entendendo que todo retorno é um romper de orgulho, porque ser intencional, é um romper de orgulho, porque ser intencional com piadas e comentários constrangedores. Né? Quem já passou por isso, vai colocando aí no chat pra gente falar, vai mandando as piadas constrangedoras que vocês receberam aí, ou que você fez, manda aqui pra gente poder jogar na mesa. E se lembrando que a nossa boca, ela tem o poder tanto da vida quanto da morte. Então, dependendo da piadinha que você solta ou que você recebeu, cara, pode ser a sua morte. Terminamos aqui com você. Tá? Valeu, pessoal. É bem isso, é bem verdade. Se a minha boca fala, tem poder para dar vida, assim como tem poder para matar, cara, então, quando eu vou receber o cara que precisa de vida, e eu tenho para dar, eu dou morte... O golpe de misericórdia do cara. Você pisa na cabeça do cara. Não, é o fatality, o cara tá assim, ó. Mas foi uma brincadeirinha, foi uma piadinha. Cara, tem muita gente morrendo por causa de uma brincadeirinha. Fazendo os entendedores entenderão. Quando você tá jogando Mortal Kombat, né? Eu joguei Mortal Kombat na época do Mega Drive. Você jogou Mega Drive? Joguei. Mega Drive, Se eu te falar que não mudou nada. Não, é a mesma coisa, mesma né? coisa. Os caras fizeram questão. É a mesma coisa. Então, pra quem é mais novo vai entender. Vai entender. Pô, você tá jogando lá o Mortal Kombat. Quando você já deu uma surra no carinha, né? O carinha não morreu ainda. Você tá com nada de vidinha ali em cima. O carinha fica meio tonto, assim. É a hora do fatality. Né? Só que assim, você não precisa dar o fatality. Não. Pra dar o fatality, você precisa fazer o combo de poderzinho lá, não é?
meia lua, não sei quanto lá. Eu nunca fui bom nesses Esqueci, negócios, cara. Eu eu sempre era bom, apertava mas todos os tem uns botões. comandinhos. Eu ficava... Eu jogava nos bar. Eu era daqueles que ficava assim. barzinhos que Nossa, colocava você ficha. jogava nos bar, pastor. É, mas era onde tinha. Caramba, polêmico. O baladeiro. Era criança, gente. Essa foi do meu tempo. Polêmico. Caramba, polêmico. lá, que comprava isso? fichinha, colocava e ficava lá. Não se sinta julgado, não. Você é pelo bem-vindo aqui. contrário, que isso? Sempre continua me amando. Polêmico. Então, aí você vai dar... O cara lá tá tontinho e você tá assim, ganhei. Né? Você tem o golpe de misericórdia, se você não fizer nada no joguinho, vai o bicho ganhar. cai sozinho. Sim. Mas é o prazer de você dar o brutality no cara, o fatality. Você nem precisa daquele Não, poderzão. mas é pra derrubar. mostrar que você sabe dar Mas o sabe, fatality. pra mostrar que você dá aquele poder máximo que você não deu o jogo inteiro. Não. Aí você dá aquela hora e destroça o bicho. Brutality. E às vezes a gente faz isso, né, cara? Porque o cara que tá chegando, ele tá chegando, né? Como a gente viu aqui, o Elcio falou aqui, pô, o cara chega cheio de bagagem, né? Então o cara chega meio tonto, ele tá enjoado, tem uma série de coisas acontecendo. Conflito pessoal, como o pastor Edson falou, um conflito espiritual, tá tudo ali envolvido e o cara tá aqui assim, ó, bambeando. Aí chega o crentão. O crentão Mortal Kombat. Manda, não guarda não. Não, pode ir. O crentão Mortal Kombat. E o cara chega e vê o cara meio assim, mas é agora. E o cara intencionalmente dá uma piada dessa, como o pastor Edson, o poder de matar, né? O poder de oferecer morte. Ele mais afasta o cara do que ele traz para perto. Principalmente aquele, e aí eu vou ousar aqui, principalmente aquele mais velho de casa. Sim. Principalmente aquele cara que já tem muitos anos no evangelho, que muitos deles até esqueceram o que é evangelho. Ele só sabe que ir para a igreja é aquele negócio rotina, religioso, né? né? Isso. Rotineiro. Né? E aí ele chega e ele tem aquela piadinha. Por quê? Porque ele passou a vida inteira e nunca desviou. Quando ele pega um desviado, ele trucida o cara. Quer... Né? Então é aquele abraço irônico, é o sorriso irônico, é a piada irônica. E isso tudo vira um combão do inimigo, né? Um combão do Satanás, que não ajuda em nada, só em mandar o cara para fora, o cara não volta mais. Ele deu um passo de tentativa, deu nem tempo do pastor fazer o apelo. Na recepção ele já tomou vários. O cara já veio pro primeiro negativo. culto murcho, né? Então, assim, romper com isso é muito difícil, como o Biel falou, né? Pô, eu cheguei aqui, era líder tudo novo, tal, ninguém me conhecia. O cara vai me conhecer como? Vai trocar ideia com um ou com o outro. Se o cara tiver todo mundo com a mente fechada, não, esse cara aí saiu numa briga aí, ó. Isso aí, ó. Qualquer problema. E nem se conta. o líder começar a ouvir esses Nossa, papos, cê é louco. ao invés de ir lá conversar com o cara, o que vai acontecer? Chá de cadeira nele, filho. Se quiser, vai ter que provar. É assim. É. Não que não seja saudável, obviamente. Não, não que o líder esteja errado também, vai. Porque, por exemplo, se o cara fizer de novo, o que o líder vai pagar por isso. Mas a base tem que vir da palavra que quem voltou vai dar. Ó, eu tô voltando, foi assim, Sim. foi assado. Ele vai questionar, né? Então o líder, ou seja quem for, vai questionar para quem tá voltando. E aí, como você tá, cara? Por que você saiu da outra vez? Eu não tô sabendo, não te conhecia e tal, agora você tá voltando aí. Então é importante essa conversa franca, porque aí eu quero saber da tua vida não para te trucidar mais, nem para te julgar. Eu quero saber da tua vida justamente para te integrar. Entendeu? Então é totalmente diferente. Agora, quando eu, em vez de falar com você, vou lá e converso com alguém, capto várias histórias, eu posso tirar várias conclusões que são totalmente diferentes. Eu falo por mim. Eu sou o cara que eu não sei o que acontece, né? A Mirella sempre me fala, eu faço um termômetro com ela. E quando ela me falou uma vez que eu estava numa reunião de líderes, querendo ser inspirador, olha só, eu queria ser inspirador e estava falando com uma vontade assim. E quando ela me falou em casa que parecia que eu estava brigando, eu fiquei chocado. Falei, poxa, mas a minha intenção era totalmente diferente. Todo amor, eu estava cheio, né, de desejo, autoridade, vontade e falar e tal. Só que a minha forma de falar, de tanta gana para a galera entender aquilo e se inspirar, acabou fazendo o contrário. Todo mundo entendendo que eu estava sentando o sarrafo. E eu falei, poxa, não era a minha intenção. Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque quando eu pego e recebo alguém, eu preciso ir lá e saber o que ele quer com essa volta. Ele realmente quer vir para um ministério? Ele quer se integrar? Eu não vou tirar conclusões por fora, porque quem me ouviu falar
Que nem a Mirella, ela falou bem assim pra mim: eu te conheço, eu sei o que você quis dizer. Mas a galera deu a impressão que você estava brigando. Então, assim, é muito isso. Quando eu recebo a pessoa, quando a pessoa nova está chegando, ela precisa ser... Ela precisa confrontada, né? Confrontada assim, né? Ela quer se integrar, ela precisa ser conhecida de uma forma pessoal. Então, pô, eu tô lá na igreja, a pessoa quer entrar no meu ministério, ou então ela quer fazer parte da minha igreja, quer se tornar membro novamente. Então eu como pastor, eu como líder, ou eu como irmão, de igual para igual, vou perguntar, vou falar com ele a fim de integrar, de estar com ele, do lado dele. Não vou ficar perguntando ele como que ele era. Para criar, porque aí eu crio um estereótipo, né? Eu falo já que eu tá já totalmente fiz com isso. preconceito do cara. Eu já fiz isso. Aí você já vem armado também, né, mano? Você já vem armado. virado no gerais. Já vem armado. Cara, esse cara não presta. Entendeu? Ah, porque já foi assim, já foi assado, foi por isso. E cada um tem uma conclusão. Então, mano, você vai montando aquele negócio ruim, porque o cara saiu. Saiu nunca é bom. Se o cara saiu, nunca é bom. Então já vem com a negativa. Isso é péssimo para receber a pessoa. Você vai receber a pessoa como? Você já vem com uma predisposição de negar a pessoa, de julgar. Já vieram me questionar sobre o ladrão da cruz. Não acredito que ele foi salvo. Aos 45 do Como segundo tempo. pode? Eu a minha vida inteira aqui, e às vezes eu não sei se eu vou pro céu. E eu falei, misericórdia. Pois é. É complicado. Ó, aqui mandaram aqui, ó. Nossa, quando vai virar crente? Tira esses brincos. Esses piercing. Nossa, vira crente de verdade. Tem uns aí, né? Ai. Para de ouvir música do mundo aqui, ó. A herança do evangelho mandou, não sei qual é o seu nome, mas tá marcado aqui agora. Para de ouvir música do mundo e vai orar. Nossa, já toma uma paulada, né? Ou que nem o pastor Edson que falou, ô miserável. Não, essa do miserável eu nunca tinha escutado. Miserável pecador. Essa daí é os raiz brutos, né? Pecador miserável, vem aqui. Isso é louco. Essa aqui, raça de vibra, vem aqui que eu vou te pegar no pescoço. Né? E agora vai, né? Tem sempre aquilo, mas sempre é o tom de ironia, né, cara? E esse tom de ironia arrebenta com a gente, porque como que o cara volta? Não tem condição nenhuma, porque o principal objetivo é esse, é constranger. Eu estava conversando com o Lucas Paiva, tô citando de novo, né? O Lucas até comentou que uma vez ele soltou isso sem... Ele cara, percebeu depois... Então, mas é que às vezes é inconsequente, inconsciente. Você já tem uma... Eu gritei. Aí sinto muito. Vou fazer o crime aqui pra vocês verem ao vivo. Vai, pega a fumacinha. Eita. Vocês veem que tá quente, pegando fogo. E tá forte. Esse é o famoso café olha lá, o café com água. A água já tá aqui. Ó, aproveita aqui, ó. Café... Só um pouquinho, velho. Não, água gelada. Misericórdia. Pai, só isso. Isso é um crime contra o não, café. E o pior, ele quase sempre toma o café Beijo, umas vó. boladas. Cadê? Beijo, vó. Tá em mim. Beijo, vó. Agora eu vou... É isso. O fato de... o fato de ser intencional é ruim. Mas o fato de não ser intencional, às vezes, me incomoda até mais. Porque quando o cara intencionalmente faz isso... contra uma pessoa ou outra, esse cara precisa ser corrigido, precisa entender melhor o evangelho, precisa mudar de vida, né? Mas assim, quando ele não é intencional e ele solta isso daí, mostra pra gente que a igreja, no geral, tem um problema que precisa ser resolvido. Eu acredito que é a cultura da religiosidade. Sabe, aquela coisa de você olhar para a pessoa dos pés até a cabeça e falar... Você daí é um miserável pecador. O que me leva para mais um ponto que eu tinha separado aqui, ó. Se há festa no céu para todo pecador que se arrepende, né? Todo mundo concorda, né? Bíblico isso aqui. Sim. Então existe uma guerra para que o crente se desvie. O inimigo faz o que ele pode, porque apesar de nós sermos crentes, nós não vivemos dentro da igreja. Nós saímos para fora, nós voltamos para a nossa vida no mundo. Nós ainda continuamos, inclusive Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Né? Então, assim, a gente realmente vai ter as nossas questões aqui na Terra, porque a gente vive na Terra, né? Mas, assim, se existe, então, essa batalha para o crente se desviar... por que ser intencional? Aí, voltando aqui. Sabendo disso, qual lado devemos atuar? Então, vamos lá. Existe uma guerra que faz de tudo para o crente se desviar. Da mesma forma, existe uma festa esperando para todo pecador que se arrepende.
Por que que às vezes a igreja se posiciona como isso que a gente vem falando, no lugar oposto, né? Pô, tem uma festa para quando o cara se reconcilia, para quando o cara volta para Jesus, ou quando ele vem para Jesus, ele rompe com o mundo, rompe com o orgulho, rompe com as dificuldades, rompe com tudo. E aí ele chega na igreja, e a igreja, ao invés de aprontar, ser a antessala da festa, ela tem a manha de fazer parte do plano do inimigo, que é justamente ajudar o crente a se desviar. Então o cara nem chega a virar crente de novo, ele nem chega a se reconciliar, ele já não volta, ele desiste ali mesmo. Ou então ele tem que fazer um esforço maior do que deveria para poder ficar. Sim. Por que que a gente insiste nisso daí, né, como igreja, cara? Sabe, é complicado, eu fico olhando para situações assim, eu como cresci na igreja, né, eu tive que aprender que eu devia ter orgulho disso, né? Porque eu já vi muita gente falando assim, não, quando eu estive no mundo, e ele exalta tudo, e aí eu aprendi fazendo disso uma coisa boa, né? Porque aí agora Jesus usa ele porque ele foi no mundo e teve uma experiência. Mas eu aprendi que eu devia ter orgulho de nunca ter me desviado. Sim. E é engraçado que eu me sentia mal por isso. Porque eu vi alguns amigos falando como se eles tivessem muito mais experiência, mais bagagem do que eu, porque eles viveram uma reconciliação, né? E eu falava, nossa, cara, eu nunca fui pro mundo, né? Que estranho, eu sou fora do grupinho e eu que cresci na igreja. Né? Mas o fato de eu ter insistido, continuado, já tive as minhas fases, de ser o cara que, mano, chega uma hora que enche o saco. Eu já tive muito amigo que eu fui atrás, que eu corri, que eu fiz de tudo, que eu tava junto, e já tive amigo também que eu falei, quer saber? Deixa quieto, eu não vou ficar mais correndo atrás, não faz sentido eu ficar me dando se o cara não quer. Né? Eu acredito que existe um tempo. Por isso que a gente está nessa discussão agora, porque existe um tempo. Eu tenho alguns amigos que eu percebi que existe um tempo, e como ele decidiu nesse tempo estar afastado, então não adianta eu ficar lá batendo na tecla. Eu tenho que manter meu contato com ele, mas dar o espaço que ele precisa, que ele deseja. Até porque senão você fica mó chatão, né? Vai ficar chatão do... Bem que aqui é meu sobrenome, né? Rafael Chatão Vacarbaqui. Né? Não, mas aí fica uma situação chata. Porque o cara até se afasta mais, né? Sim. Perde o contato. Então, assim, esse é um ponto. Mas na hora que o cara tá voltando, eu preciso estar de braço aberto. Sim. Porque senão é bem isso aqui. Chega uma hora que enche o saco. Vou ficar mais falando com esse cara, não. Porque é dos dois lados, né? Tanto do cara que eu tô lá enchendo o saco dele. Esse cara fala, pô, esse cara é chato, ficar no meu pé o tempo inteiro. Já falei que não vou, agora que eu não vou mesmo. E o outro lado, eu, que tô insistindo, e o cara não demonstra que quer voltar. Eu querendo fazer o papel do Espírito Santo, né? Aí eu falo, não vou mais insistir nesses caras, não. Já quieto, né? Não quero. E aí fica os dois, aí se separa, quebra o vínculo, tudo que a gente não podia deixar acontecer. Né? Mas quando ele decide voltar, eu tenho que estar posicionado. Existe uma festa esperando por ele. E eu preciso estar, como a gente falou no começo, como o pai do filho pródigo, aguardando de braço aberto, falando, vem, que a gente vai ser sucesso. Pra vem cima. que vai ser top, bora. Né? Agora, se eu ficar parado, travado, sabe? Não adianta. Né? A pessoa não vai vir. Como pastor... Quando a gente tem acesso a essas pessoas, elas trazem uma bagagem difícil. Normalmente elas estão muito machucadas. Sabe? Elas estão muito... Porque, veja bem, ela saiu da igreja porque ela se machucou na igreja. Aí ela foi para o mundo e ela se arrebentou. Aí ela voltou e falou, não, beleza. Lá eu sei que eu estava sendo tinha alguma coisa me moendo, né? Mas era por um objetivo, né? Tinha ali os preços a pagar, mas tinha um propósito. Agora no mundo, cara, eu vou me perder cada vez mais, eu só tomo sua. Né? Então, assim, a pessoa volta e ela volta arrebentada. Esses dias, um rapaz me ligou do nada. Pegou lá meu telefone, eu não esperava, nunca vi na minha vida. Me ligou, queria conversar com o pastor. Mirella viu, eu catei minhas coisas, falei, não, meia hora eu tô aí, catei as coisas, deixei minha esposa, meu filho pequeno, minha esposa grávida em casa e vim correndo. Aí a Mirella até falou, toma cuidado, me avisa quando você chegar, porque sabe Deus quem é, né? Do nada, liga alguém que você nunca viu, que você nunca falou, o cara quer falar com você, você vai marcar com ele na igreja, é maior perigo. Eu falei, não, é verdade, mas eu senti que eu devia ir. E a hora que eu chego aqui,
cara, toda uma história, assim, sabe? Cara quebrado, machucado, eu preciso voltar e tal. E eu passei por um problema, há muito tempo atrás, eu fui até líder de jovens e tal. Mas eu passei por uma situação terrível, tão terrível que não dá nem para comentar aqui. E eu quase dei razão para ele, pô, você tinha que desviar mesmo. Sabe, de tão terrível. Eu me senti tão constrangido pelo que ele passou dentro da igreja, que eu olhei para ele chorando e falei, cara, me perdoa. O único sentimento que eu tive como pastor era pedir perdão pro cara. Ele se desviou, ele saiu, mas ele saiu porque ele sofreu. Só que agora ele estava numa situação na vida que estava obrigando ele, ou vai ou racha, cara. Agora aqui é pior ainda, porque você está por conta. No mundo, você está por conta, né? E agora ele queria recuperar a fé, e eu estava lá. E eu achei incrível que ele contando, ele falou assim, olha, eu falei com outro pastor já antes de você, e ele pediu para ir num culto na igreja dele antes de a gente conversar. E eu fui. Cheguei lá, ofertei, fiz o meu melhor que eu podia fazer, assim e tal, e eu esperando para conversar com ele, ele deixou no vácuo. Não queria falar comigo não, e aí eu não conseguia mais contato com ele, e aí eu fiquei sem norte. Aí eu tentei, e liguei, você me atendeu, eu tô aqui. Então assim, eu fiquei pasmo com isso. Eu falei, mas peraí, tem alguém pedindo ajuda, e o cara tava mais preocupado em não, vai lá no culto, acho que o medo, né, de não sei quem é você. Na hora eu não conseguia, a Mirella fazendo as ressalvas que acho que toda mulher faria, né, eu queimou no meu coração de um jeito que eu falei, cara, eu não posso deixar passar essa oportunidade. É alguém arrependido tentando voltar, eu só consegui pensar isso. E eu tenho que ser o braço aberto que vai receber esse cara. E ele contava a história, cara, e eu explodia por dentro, porque eu falava, cara, é para isso que eu estudei, é para isso que eu não fui para balada na adolescência, é para isso que eu tô pronto, eu tô pronto para isso, eu quero isso, eu tava feliz de estar ali. E era problema, né? Problema, mas eu tava feliz, eu tava aberto para aquilo. E, cara, essa experiência, ninguém me toma nunca mais na minha vida, porque era um coração arrependido. E eu estava lá como igreja. Não é porque eu quero glória para mim, mas eu estava pronto para receber o cara, não importa o que ele fez lá fora. Sabe? E ele falando as situações, eu falei, cara, vem, não vamos. E foi 2 horas de conversa e tal, já envolve a esposa e vamos embora. E a esposa ainda não era convertida. Eu falei, não, já. Falei, olha, ele fez a oração de reconciliação. Falei, pô, que legal. Fez a oração de reconciliação. Aí a esposa falou, ainda não é minha hora. Eu falei, então beleza, então você é minha cunhada por enquanto. Né? Porque ele é meu irmão agora. Né? Você é minha cunhada por enquanto, mas até a hora que você falar, quero ser irmão dele também. Né? Então assim, mas é o momento que a igreja estava aberta. Eu ali representava a igreja, não a nossa, mas a igreja de Cristo. E todo mundo tem que estar aberto a isso. Sabe? Não pode ter uma igreja que a mente está tão fechada que não, vem primeiro no culto e tal. Criar caminhos para aí eu ver se eu posso atender o cara como pastor, receber. Não, cara, o cara tá com fome, tá com sede, o coração tá queimando e o inimigo tá fazendo de tudo nesse momento para não dar certo. E aí eu sou igreja, o Biel é igreja. Alguém pede lá, os seus amigos chegarem em você, mano, eu preciso conversar com você e tal, quero voltar para a igreja. Alguém te liga assim, ó, no meio da noite. O que você faz? Não tem como eu, como igreja, ignorar isso. Porque isso vale mais do que qualquer bem no mundo. Devia ser assim, né? É isso que a gente canta, né, na igreja. Né? Deve valer mais do que tudo no mundo. Eu olhando para o ministério de Jesus, pastor, eu começo a ler os evangelhos e a habilidade que ele tinha de atrair quem não prestava, quem era pecador, quem era doente, quem precisava. E olhando para isso, eu vejo 3 qualidades que, cara, muitas vezes falta para a igreja de hoje. Cara, ele tinha amor. Ele tratava independente da qualidade, da raça, ele tratava com amor. A segunda qualidade que eu vejo nele, ele era humilde. Ah, mas o que tem a ver humildade? Cara, ele pensava menos em si. Não menos de si, porque ele era Deus. Ele pensava menos em si. Ele poderia estar cansado. Não, cara, eu preciso atender o meu próximo. Ele deixava tudo para ir atender, cara. E, cara, e tinha palavra. Ele nunca lançava uma palavra de morte. Ele sempre lançava uma palavra de vida. E eu acho que falta hoje para nós, igreja, ter essas características de Jesus. Conseguir olhar para a pessoa
perdida, arrebentada, cara, e amar ela. Independente das circunstâncias, a gente amar, cara. Às vezes ela só quer isso, só quer ser amada, só quer um abraço. Esses dias eu tava ministrando uma pessoa aqui na igreja e ele falou assim, cara, eu preciso falar. Eu falei, pode falar. E ele falou, ele terminou de falar, poxa, nunca nenhum pastor, nunca ninguém parou pra me ouvir. Às vezes Eu falei, eu posso orar por você? Orei por ele, Às vezes não tem nem o que falar de volta. Né? Cara, às vezes é só ouvir. Era só estar lá e ouvir. entendeu? Mas assim, a atitude que a gente tem, cara, isso muda tudo. Entendeu? E aí eu liberei uma palavra de vida, cara, eu tenho certeza que essa pessoa foi transformada. Entendeu? Porque eu demonstrei amor, eu parei, eu deixei os meus afazeres, eu fui humilde, ouvi, cara, dei o meu tempo pra ele, liberei uma palavra de vida, eu tenho certeza que aí o Espírito Santo, ele achou ele achou liberdade para poder agir. E essa é a diferença da igreja, né? A gente tem que ser isso daí. Eu tava conversando com o Bia, falou, mano, direto, agora eu sou o cara do rolê, né? Sou o cara do rolê que chama os caras pra igreja, né? Quem te vê, quem te vê, né? Pois é. Até os amigos treinando, mas essa é a mudança, né? Essa é a transformação. E você não faz isso porque agora você é o crentão. Você faz isso porque é natural, faz parte de você e você faz parte disso. Sabe? Não é uma coisa que você faz por religiosidade, você faz por essência. Agora isso se torna a sua cultura, se torna a sua essência. Jesus faz parte de você e não tem como você viver a vida sem emanar, sem transmitir isso. Mesmo quando você vai para um rolê do videogame, vamos jogar um videogame e, cara, chega uma hora que você está falando da igreja e você está falando da igreja, você já tem a chegada do relacionamento com Cristo e tal, quando menos espera, vamos lá domingo. É isso, é simples, isso. É simples. É simples. Você não precisa de um microfone, você não precisa estar no palco, você não precisa ter um título, você só precisa demonstrar amor, liberar uma palavra, por mais simples que seja. Exato. O Espírito vai... E eu fico pensando, né? Às vezes numa dessa, né, você chama, tá jogando videogame aqui, o cara tá até tomando uma cerveja do seu lado, né? Aí você falou, vamos lá na igreja, o cara até, eu pra igreja? Como assim? Né? Mas eu tô aqui, ó, eu tô tomando uma cerveja. Não, vamos na igreja, não tem nada a ver. Vambora. Né? Não é a hora de discutir se ele pode ou não tomar uma cerveja. Não é ali. Até porque, cara, eu estava até falando com vocês antes, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, e é bem aquilo. Exige um esforço ganhar uma alma. Exige um esforço o evangelismo. Exige um esforço essa pesca, esse resgate. Mas o discipulado, o andar junto, demanda tudo. Você tem que dar o tudo. Aí as pessoas confundem, né? Elas querem no resgate, na volta dessas pessoas, já cuspiu tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E só os não pode. A cartilha do cristão. A cartilha do gospel, né? A cartilha do crente. Não pode. Aí Jesus chega e fala assim, você pode. Não é as mesmas coisas, obviamente, mas Jesus chega, em vez de ficar dando as más notícias, não pode, Jesus, ele vem e fala assim, você pode isso, você pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim nada poder fazer, ou seja, com ele eu posso tudo. Né? Só que assim, aí quando você vai para a construção do plano igreja, né, que aí você vai para os agora apóstolos, né, principalmente você pega lá Paulo, que falava muito assim, mas Pedrão também chamava atenção, aí sim você vai para os caras fazendo aquela ressalva, né? Tem que abandonar a sua vida promíscua, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele começa a trazer uma construção do que pode, do que não pode, tudo para que a gente tenha uma cara de corpo de Cristo, né? A gente tem uma imagem de corpo de Cristo, né? Porque se ficar largado, ficar por pura consciência, nem sempre vai funcionar. Muita gente me perguntou, né? Fazendo até um parênteses aqui no assunto, e eu já discuti muito sobre esse assunto. O pessoal fala, por que não posso beber, por exemplo? Na igreja, você vai lá na Inglaterra, tudo bem beber. Inclusive a ceia é celebrada com vinho. Aqui no Brasil é pecado. A gente tem a ver com cultura, cara. É a cultura. A cultura, a mentalidade brasileira de muito tempo atrás. Hoje se mistura um pouco, né? Por causa da internet, muita coisa é americanizada, né? E assim por diante. Mas antigamente não tinha isso. E a cultura brasileira era boêmia.
num geral, né? Não é todo mundo, obviamente, uma cultura acho que nunca atinge 100%, mas num geral era boêmia. Muita gente tinha aquela cultura do bar. Não é à toa que até hoje, mano, tem bar em todo o bairro, tem vários bar e tem sempre o tio que tá lá no bar levando o sobrinho, o neto, o filho para assistir um futebol. Mas é aqueles, sabe aqueles bar que tem o torresmo com pelo? Manja, que tem aqueles ovo amarelo? Nossa. Mano, salsichão. Manja, é esses aí que tem aqueles frango ao molho que só tem óleo. Mano, é esses bar. E até hoje isso existe, mano. Até hoje isso existe. E tem essa cultura, e vem dessa cultura boêmia. Não é à toa que o Brasil tem recordes nos números de alcoólicos. Então, quando vai se instituir o evangelho no Brasil, lá atrás, o que a gente vai fazer? Cara, vamos cortar pela raiz aquilo que pode comprometer a igreja. Então, assim, se converteu, primeira coisa, cara, não pode beber. Porque a gente já sabe que se você beber, dificilmente você vai ter controle, porque tá tudo por aí. Ó. Você vai na festa de família, tem lá. Você vai no casamento, tem lá. Você vai qualquer canto que você for, sair com os amigos, tem lá. Toda hora tem. Então, cara, o que vai fazer você mostrar a diferença? Não bebe. Então começa daí, é cultura, né? Eu lembro que eu aconselhei um rapaz, era um casal, mas eu sempre conversava mais com o esposo. E ele tinha esse problema de bebida, cara. Ele não conseguia. Ele falou assim, cara, eu não vou mais pra igreja porque eu não consigo me libertar. E as pessoas... E aí eu falei assim, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, vou te dar um conselho. Começa a se relacionar. Porque quem convence do pecado não é eu, não é o pastor, não é o bispo, é o Espírito Santo. Eita glória. É o corte aí. Aí eu falei, o corte aí. começa a orar. Começa a orar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Cara, não passou um mês. É isso. Não passou um mês, ele não conseguiu. Ele pegou nojo por aquilo. Porque ele entendeu, né? Entendeu? Entendeu não é porque alguém chegou e falou pra ele. Ele Não entendeu por pode. causa do relacionamento. O relacionamento. Então, às vezes a gente precisa ter esse discernimento e levar as pessoas a mudar de cultura. Sabe? Em vez Através do relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo. Não adianta a gente ficar focado na gente, né? A gente aqui na igreja tem falado muito, né? Quando a gente vai falar dos 3 P's, a gente sempre usa o exemplo, né? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Se Deus é que opera o crescimento, Deus é que executa a situação, então a minha função como igreja, no que se trata do desviado ou da pessoa que quer vir para Jesus, é estar de braço aberto. É abraçá-lo, é oferecer amor, é servi-lo, sabe? Trazer, ser a antessala da festa, sabe? Porque aí quando eu chegar nisso, cara, quando a gente fizer isso, Deus vai fazer o resto. Não cabe a gente, como a gente estava falando aqui, você está lá no videogame, o cara está tomando cerveja, e você convidou ele, o cara choca. Por que já começa daí, o cara choca por causa disso. Não, e tem crente que nem senta. Não vou sentar na roda dos escarnecedores. Nem vou, né? Os caras bebem. Se for assim, Jesus, né? Jesus não ia, porque Jesus vivia com os doidão, os beberrão. Era só gente doida, mano. Aí aquela pergunta que não quer calar, né? Você é o transformador ou você é o transformado? Então. Porque se você é o transformador, não tem problema nenhum. Nenhum. E aqui, ó, fica aqui bem claro. Posição pastoral da Igreja Batista da Graça. Não há problema nenhum em você estar no meio de pessoas que bebem. Claro que o ambiente em que você vai se meter, cara, você precisa realmente ter um relacionamento com o Espírito Santo para ele te falar, né? Porque aí tem gente que vai querer usar a minha fala para ir pro Lollapalooza. Aí os caras vão querer curtir em nome da fala, né? Tenha bem definida a sua identidade. Que nem o pastor Edson, que é o pecador miserável. Não é isso, não. Pior que eu já ouvi uma dessa, né? A pessoa foi pro Lollapalooza e falou, não, eu fui pra evangelizar. Mete o louco. Mas enfim, né? Quem somos nós? Né? Mas assim, não é pra isso que eu tô falando, não. Mas não há problema em você estar acompanhado de pessoas que estão bebendo, às vezes até se drogando, né? Mas o que você tá fazendo lá? Porque o propósito de Jesus com essas pessoas sempre foi... Inclusive, ele dá uma justificativa. Eu vim não vim para os sãos. Ele já está dizendo assim, eu não vim para quem está bem, para quem está legal, eu vim para quem precisa de mim. Quem está bem está suave, pô. Ele já tá deixando bem claro assim, eu tenho um propósito.
Então, se você vai estar no meio dessa galera, você tem que saber que você não pode estar lá no meio complacente com o que está rolando. Eles estão bebendo também. Estão Ou falando então, palavrão, vou falar também. ou tô então aqui, tô não. de boa. Ou então não, eu vou ficar aqui na minha e eu vou ficar aqui na minha, deixa passar. Você não está nem curtindo, nem cumprindo com o propósito, não está fazendo nada. Mas assim, não há problema de estar lá. Só que estando lá, o que você passa? Olha só, eu tenho 12 tios, né? 11 tios, né? Meu pai é o 12º. E aí toda vez que a gente vai lá, né? Ou quando a gente ia, né? Antes dessa pandemia, então juntava toda a família, imagina. Aquele multidão de netos, bisnetos e aí tá rolando o samba, tá rolando a cerveja, tá rolando, né, os palavrões, que lá se fala muito. E a gente, não, glória a Deus, tal. Aí daqui a pouco chega alguém com violãozinho, canta um hino aí pra nós. Aí já baixa o volume do samba, então começa a rolar um hino, aí de repente você vê um chorando. Não na ideia do enfrentamento, né? Cara, a gente não precisa falar uma palavra, a gente não precisa, não faz isso que tá errado. Eles se constrangem. Já vai uma dica, se você tem família que toca o sambão, isso aqui é pra pegar todo mundo. Sabe que você chega e você faz assim, ó, vamos tocar como Zaqueu. Já era, chama o samba pro louvor. Como Zaqueu. Aí já era. O churrasco dos doidos virou culto, aí você já emenda, aí já vem, ó. Aí já vem coração. E os caras falam, vai. Aí, recebi o nome. É isso aí, velho. Pega, é estratégia de Deus. Estratégia, pô. É estratégia, entendeu? É isso aí mesmo. Cara, como eu vejo Deus agir, como eu vejo Deus trabalhar nessa simplicidade, Cara, o Espírito Santo vai lá e, cara, ouve. Aí a lágrima começa a rolar, e quando você pensa que não, cara, vidas sendo transformadas. É que eu até separei aqui, não é abrir a mente para aceitar os pecados, sim, né? É para receber o pecador com amor, dando tempo para que o processo de conversão se conclua dia após dia. Aí o evangelismo realmente demanda alguma coisa, mas nesse dia a dia que ele vai viver o processo, demanda tudo, né? Você tinha falado um pouco antes sobre o amor de Jesus, e quando ele vai falar de amor, eu sempre penso, e a gente está falando aqui de um desviado, eu sempre penso na historinha, né, eram 100 ovelhas e uma se perde. Aí o pastor deixa as 99 para ir resgatar aquela uma. Cara, isso é um amor violento, porque eu busco entender esse texto um pouquinho mais fundo, e eu não vou ficar aqui pregando, mas assim, para o pastor deixar... O pastor está lá por uma função. Proteger, alimentar, cuidar daquele rebanho. Para ele deixar as 99, ele está deixando todas vulneráveis por causa de uma que escolheu se desviar. Ela de alguma forma, porque ela não enxerga direito, não sabe dos mistérios da vida, ela acabou sendo atraída por alguma coisa, né? Tem várias histórias em cima disso, e que a ovelha sempre passa pelo mesmo lugar e aquilo chama atenção, até a hora que ela se desvia, né? E aí ele para tudo e por amor àquela ovelha, ele pega aquela ovelha e traz para perto, né? Tem gente que fala que essa ovelha se desviou porque ela não conhecia o cheiro do seu pastor. Então é quando ele quebra a patinha, coloca ela no pescoço ou debaixo do braço para que aquela ovelha saiba o cheiro do seu pastor. Quando ela estiver saindo fora, não estiver mais sentindo, ela volta, recupera e vai por aí. Existem várias teorias de por que se desviar, né, nesse caso da ovelha. Mas o ponto o pastor ele para tudo para ir lá atrás daquela pessoa. E aí, até trazendo para o nosso tema aqui de novo, beleza, o Espírito Santo foi lá e tocou no coração daquela pessoa que estava desviada, que estava fora, e ela decide voltar. Ou então, um irmão em Cristo, amado de Deus, fez o convite que aquela pessoa precisava para voltar. Quando ela chega, como a igreja recebe? A mente está aberta? Porque se a mente não estiver aberta, a igreja também não está. Mente fechada, igreja fechada. Mente aberta, igreja aberta. E como eu falei, mente aberta não é para aceitar o pecado da pessoa. Só que não cabe a nós, na recepção, na antessala da festa e celebração do retorno, querer dizer qualquer outra coisa, como o irmão do filho pródigo. Ele foi lá, gastou tudo com prostituta e não sei o quê, e eu fiquei aqui trabalhando para você nunca me deu um boi, agora para ele você vai fazer uma festa, e a gente fica assim, né? A gente fica mordido, sabe? Querendo como se quem está voltando devesse algo para a gente.
Não, cara, não é. A gente não tem que ficar na hora da volta, na hora da festa, tentando falar, mas ele tem que mudar, ou ele já fez isso, já fez aquilo. Beleza, ele fez isso, agora é um processo para tudo isso ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. É de uma hora para outra? Não, mas vai ficar para trás. E a gente está celebrando isso, ele tomou essa decisão. Sim. Só que a igreja precisa ter essa consciência. A mente tem que estar aberta para o que Cristo pensou sobre a igreja, aberta para o que Cristo pensa sobre aquela pessoa. A mente tem que estar aberta para o que Deus pensa sobre aquela pessoa. Senão, eu vou começar a fechar minha mente para o que eu penso sobre aquela pessoa, para o que eu penso sobre o pecado daquela pessoa. E quando eu menos espero, eu caí nos mais básicos de todos os erros, né? Quando a gente vai ler um dos textos mais conhecidos, a gente lê bem assim: perdoa os nossos pecados como temos perdoado. Ué, se a minha mente está julgando o pecado do outro, se a minha mente está pré-julgando, né, pré-determinando que esse cara está no erro e não tem jeito, a ponto de eu fazer qualquer piada, de eu, às vezes até sem querer, contribuir para esse cara nunca mais voltar, eu estou caindo no erro e eu não vou ter o perdão, eu não vou ter a remissão, eu acabo abrindo mão, colocando em xeque a minha própria salvação e a minha própria adoção em Cristo, porque eu estou com a minha mente fechada. Na mesma medida que julgar, será julgado. Eu sempre falo assim, é pecado julgar? A Bíblia não fala que é pecado julgar. Tem muita gente que já determina como pecado, né? Uhum. É pecado. O lance não é que é pecado, porque julgar, cara, tem a ver com isso. A mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então fica aquele, não julgues para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Pesado. Então assim, que critério você está usando? Se é um critério terreno, cara, você está dando para Deus assim, ó, Deus, pode usar o mesmo critério para me julgar. Nossa. E vai ser exatamente onde vai cair. Manja? Porque o olhar de Deus é muito, muito mais amplo do que o nosso olhar. Se eu chegar para Deus e é isso que eu estou falando, muita gente não pensa nisso, ele põe em xeque a própria salvação, cara. A gente está falando de uma coisa que daria pano para muita manga aí, para poder discutir teologicamente. Eu perco a salvação quando eu não recebo bem quando eu julgo alguém que está voltando para Cristo, perde. Porque se com a mesma medida que eu julgasse, com o mesmo critério que eu julgar, eu vou ser julgado, cara, dependendo do julgamento que você deu, aguarda que você vai queimar no fogo do inferno. Não tem muito. Porque o critério que você usou, agora você falou assim, Deus, é esse aqui, ó. Esse é o critério que eu quero que você use para mim. Por isso fica a ressalva, não julgueis. Mas não é que ele está dizendo que é pecado. Mas ele está dizendo assim, ó, olha, não faz, porque... A salvação não vem de vós, né? É dom. É dom, exato. Então, se não for pela graça, cara. É baseado nisso que a gente precisa focar. Então, até para recapitular aqui, cara, a igreja precisa estar com a mente aberta. Né? Porque assim como teve a história do Gabriel, histórias do Edson, tem outras tantas histórias aí que a gente vai vendo se passando aí com a galera. E, infelizmente, muitas histórias negativas, né? Infelizmente, muitas histórias tristes de gente que... alguns, pela misericórdia, conseguiram romper, né? Que nem o Gabriel, algumas outras pessoas vão rompendo com isso, conseguem no esforço ali... vou ficar, eu tomei essa decisão, bate o pé e vai. Mas muita gente, por conta da dor que já vivia, da fraqueza que já experimentava, acaba abrindo mão da igreja e se torna um desigrejado de vez. E às vezes entra até para esse módulo online, né? Agora eu vou cultuar online. Não precisa ir, não precisa ter... E aí aqui dá pano para manga, porque na semana que vem a gente tem o Flecha Podcast e eles vão falar sobre desigrejados e o poder da comunhão, né? Aí que já dá o gancho. Lucas, queremos você aqui. Né? E eles vão falar um pouquinho sobre isso. E eu queria, nesse final, apresentar para vocês aí a identidade visual
dos outros podcasts, né? Para você que não sabe, eu vou explicar. Nós somos um podcast da igreja, um geral, e dentro desse podcast nós vamos ter 4 playlists, né? 4 programas diferentes. Um dos programas é o Cara a Cara, que é esse que está aqui falando com você. O outro, se você olhar aqui na TV aqui, você vai ver que tem a flechinha, que é para mim ficou sensacional. Eu falei para a Mirella que lembra a Liga da Justiça, né? Só os nerds vão conseguir entender um pouquinho. Mas vamos lá. O primeiro ali é o Cara a Cara, o segundo logotipo aqui é o Flecha Podcast, a casa é o Conversa de Família, com o Ministério da Família e... vou até voltar aqui atrás, né? O podcast o Flecha Podcast. Ô Jesus, vamos lá, pegou. Com o Lucas Paiva, o líder do Young, né? Conversa de Família é com o Maxwell e a Priscila, são os líderes do Ministério da Família. E o Igreja 21, que é com o Bispo Baquim, né? Todos com um projeto muito legal, né? Com uma ideia, com temas já determinados, definidos, convidados, né? Até a gente está falando ali, o Maxwell ali com Conversa de Família, ele chuta o balde, né? Ele já é aquele cara da televisão, né? Já aparece no Datena, no BAC, né? Enfim, vai que vai, né? Ele já está mais famoso que o comandante Ailton. Hamilton. Pra você ver como ele tá famoso. Pra você ver como ele tá famoso. Mas eu lembro que era Ailton. Hamilton. Hamilton. Ele tá mais famoso que o comandante Hamilton. Tá direto lá. E convidados, psicólogo, tá pesado o negócio. Tema pesado. forte, né? E pra você, cara, que tá em casa toda terça-feira às 8h30, vai fazer diferença pra tua vida essa discussão. O legal é que você pode interagir aqui no nosso chat. Aqui, ó, eu vou aproveitar. O Fernandinho tá brincando que toda a família do pastor do Edson enche um estádio. Né? Não é brincadeira. Mas ó, se ele for juntar a família toda agora, não dá, porque vira aglomeração, velho. Vira aglomeração. Não dá, cara. É verdade, não dá. pode. Então, 1 ano e meio sem se reunir, né? Louco. Dá não. Não, misericórdia. Né? Mas o propósito de tudo isso é a gente chegar mais perto. Você que está em casa conseguir entender também qual é o posicionamento pastoral para coisas que determinam a nossa vida cristã. E às vezes você vai se chocar, né? Sim. Então, como esse assunto aqui, se você está em casa, se você é o tipo de pessoa que gostaria de voltar para a igreja e teve um bloqueio, sentiu algo do tipo, cara, pode vir procurar direto eu, pastor Edson. Tá aí o Biel agora. Pode vir, a gente vai romper com isso. Né, pastor Biel? Não, que isso? Ainda não. E a gente vai estar aqui, a igreja está aqui para você. A ideia não é te julgar. E se você se sentiu julgado em algum momento, entrando na Igreja Batista Unida da Graça, nos perdoe logo de cara. Volta aqui que a gente vai fazer isso ser apagado da sua memória. E com certeza a gente vai ser família em nome de Jesus. Pastor Edson, obrigado. Muito obrigado, porque compartilhou aí da sua vida. Biel, muito obrigado. Eu que agradeço. Né, o da batera. Eu que agradeço. Agora não mais o escondido, cantor, que nunca aparece. O cantor, o da batera. Já deu, né? Vou voltar para trás das agora o podcaster, né? Gabriel. O host. Não, host não, hoje eu tô de convidado. O nosso diretor, né? Se for ficar fazendo adendo aqui, chega de rasgação de seda. Muito obrigado pela sua presença. Você que está em casa também, obrigado por ter ouvido. Fica atento aí, porque semana que vem tem mais, 8h30 da noite. Que Deus te abençoe. Falou! Deus abençoe.